Olá, então nessa nova playlist que eu estou começando agora, o objetivo dela vai ser mostrar conceitos da linguagem Java, dos mais básicos até os mais avançados. Então a gente vai começar a nossa primeira aula abordando esses 4 tópicos. Como fazer comentários na língua, a gente vai criar o nosso primeiro programa, vamos escrever alguma coisa no terminal e vamos falar um pouquinho sobre tipos de dados. Beleza? Então a gente vai criar aqui a nossa primeira classe. Vamos dar o nome de aula 0. E vamos mudar aqui só para ver os erros do tipo de sintaxe. Então aqui vocês já veem que aparece algumas palavras, né? O nome da nossa classe e 2 palavrinhas a mais. Vou falar sobre essas palavrinhas um pouco mais tarde. Para criar o nosso primeiro programa na linguagem Java, a gente tem que digitar essa linha específica e essa linha ela é procurada pelo compilador na hora de executar o programa para que tudo que tiver entre esses colchetes seja executado. Então, para que a gente veja alguma coisa realmente, a gente vai usar essa linha aqui. Já explico um pouco melhor o que significa essa linha. Com isso, a gente já teria o nosso primeiro programa, que não vai fazer muita coisa, vai só escrever a palavrinha olá no nosso terminal. Então, se eu der aqui o play, vocês vão ver aqui no terminal aparece a palavrinha olá. Bom, mas o que é tudo isso? Vamos começar por essa linha aqui. Então, aqui dentro dos parênteses é o nosso argumento, é o que eu estou passando para esse método aqui, tá? E é um texto, né? Por isso está aqui entre aspas. Né? O que essa linha diz? Está dizendo que eu vou pegar o sistema, né? E vou dar um out, ou seja, uma saída, né? Vou escrever print, e depois do print eu vou inserir, além disso, uma quebra de linha. Né? E isso faz com que eu escreva a palavrinha olá aqui e dê um enter, por assim dizer, no final. Tem como eu escrever sem dar o enter no final, que é quase a mesma coisa. Isso seria o print sem o ln. E vamos colocar assim. Então, olá mundo. Se eu der play aqui de novo, vocês vão ver que aqui agora não tem nenhuma linha entre mundo e a próxima linha. Né? Então, se eu digitar olá mundo novo, por assim dizer, né? E der play aqui de novo, vocês vão ver que aparece olá mundo novo praticamente uma junto da outra, porque não tem aqui o print ln no final da linha. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, um ln, né? Exatamente aqui, vocês vão ver que vai haver uma quebra de linha aqui entre olá mundo novo. Né? Até aí, tudo bem. Bom, nosso próximo ponto aqui ficou faltando, comentários. Toda linguagem tem um mecanismo, um meio de se deixar comentários no código, ou seja, são linhas que não vão ser executadas quando você rodar o seu programa. Para que servem os comentários? Para você ou para outro programador entender o que você estava tentando fazer ali naquele trecho do seu código. Em Java, para você inserir um comentário de uma linha só, você faz isso com 2 barras. Né? Então, primeiro programa. Se eu der play, vocês vão ver que essa linha ela não aparece. Já o IntelliJ já até marca um pouquinho mais escuro para que você consiga entender que isso aqui é um comentário e não vai ser considerado pelo compilador na hora de rodar o seu programa. Né? A palavra, a frase primeiro programa não aparece aqui. Se eu colocar aqui várias linhas como comentário, isso eu faço através de uma barra asterisco e pressionando Enter. Então, várias linhas de comentário. Supor que eu tenha muita coisa para explicar aqui que se refira a essa linha de código aqui. Né? Então, essas linhas também vão ser ignoradas pelo compilador, né? Imprimindo a mensagem na mesma ordem que a gente já tinha. Né? Então, tá aí. 2 barras ou barra asterisco, asterisco barra, para inserir vários comentários. Né? Bom, vamos falar um pouco sobre tipos de dados. Tipos de dados. A linguagem Java ela é chamada uma linguagem fortemente tipada.
que isso quer dizer? Quer dizer que para qualquer tipo de variável que você definir na linguagem, você também tem que dizer que tipo de dado essa variável vai aceitar. A gente vai falar sobre dois tipos, que é o tipo texto e o tipo numérico, números inteiros. Tá ok? Então a gente vai pegar a palavrinha string, que define em Java que a gente está trabalhando com o tipo de dado texto. Vamos dar um nome para a nossa variável, né? Então, o nome do usuário. Vamos colocar que o nome do usuário é igual a Plectronic, por exemplo. O que é uma variável? Na matemática, uma variável é uma letra que vai receber um valor ou representar um valor. Na programação, uma variável é a mesma coisa. É, na verdade, um balde ou repositório, né? Estejam à vontade aí para entender para vocês o que é uma variável. Eu tento entender uma variável como um balde ou um repositório que vai guardar um tipo de dado específico, né? Um valor num formato específico. Então aqui eu estou falando que essa variável nome do usuário vai guardar o valor tipo de texto Plectronic, e por ser tipo de texto, tipo de dados texto, eu tenho que dizer na linguagem Java que essa variável é do tipo string. Um outro tipo de dado, que seria int, que significa integer, ou seja, números inteiros, né? Então, idade do usuário, vou definir um nome aqui também. E agora eu coloco aqui um número que vai ser guardado dentro da variável idade do usuário, né? Int pode ser positivo ou negativo. Eu poderia ter colocado aqui menos 22, o que não faria muito sentido para a idade do usuário. Bom, para que eu uso variáveis? Para reutilizar ou modificar valores, né, sem ter que ficar escrevendo todo o tempo da mesma forma como eu fiz aqui em cima, né, de uma forma literal. Então agora eu tenho esses valores dentro de variáveis e eu modifico somente o valor aqui, e todo lugar onde essa variável for utilizada, esse valor vai ser automaticamente também utilizado. Então vamos colocar aqui, por exemplo, usuário, né, e vou concatenar, vou juntar com o valor da variável nome do usuário, né? Então se eu der play aqui agora, vocês vão ver que eu vou ter a outra mensagem, olá mundo novo, novo usuário, está faltando aqui o LN, né? Mas a nossa mensagem usuário Plectronic já está sendo mostrada aqui. Se eu quiser no terminal criar vários espaçamentos, basta que eu use vários println que estejam vazios. Então vamos colocar aqui mais dois, só para a gente visualizar melhor. Então, vocês estão vendo aqui o usuário Plectronic, né? E agora eu estou chamando, estou usando o valor que está dentro dessa variável aqui. Então vamos supor agora que não seja mais Plectronic o nome, seja Diego. Então se eu mudar para Diego, vocês vão ver que o valor já foi alterado ali. A mesma coisa acontece com a idade do usuário. Então se eu quiser concatenar aqui usuário, nome do usuário, tem, vamos colocar a idade do usuário, anos, né? Então, se eu der play agora, a gente vai dizer que o usuário Diego tem 22 anos. Tenho que corrigir o meu valor aqui de novo. Então, vamos colocar aqui Rafael. E o Rafael não tem 22, ele tem 25. Então, se eu der play, vocês vão ver aqui que o usuário Rafael tem 25 anos. Bom, com esses passos aqui, acredito que vocês já consigam escrever um pouco no terminal. A gente vai falar sobre outros tipos de dados no próximo vídeo e vamos tentar fazer programas um pouco mais complexos, já utilizando isso aqui, mas expandindo o nosso conhecimento ainda mais. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, só deixar uma dúvida aí nos comentários que eu respondo para vocês com todo o prazer. Beleza? Um abraço, até a próxima.